Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 5 de outubro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Então, para começar, essa semana foi uma semana que várias pessoas vieram falar comigo que teve alguns dias com um número de confirmações muito acima da média. Queriam saber se esses dados eram normais, se alguma coisa muito diferente estava acontecendo. Então, para explicar o que aconteceu essa semana, vou começar apresentando os dados só dessa semana, ou seja, a gente vai comparar os dados da semana passada com os dados de hoje. Então, no dia 27 de setembro, o Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Saúde, estava registrando 185.516 casos no estado, mas estava registrando de Porto Alegre só 26.013 casos, quando a Secretaria Municipal da Saúde já tinha confirmado 32.623 casos, ou seja, dos casos de Porto Alegre, estava faltando 6.610 casos entrarem no sistema estadual. Então, esses 185 mil aqui, já na verdade era para ser mais perto de 192 mil do que 185, mas tudo bem. Essa semana, o que aconteceu? Aumentou muito o número de casos, a gente passou a marca de 200 mil casos confirmados, mas também aumentou muito o número de confirmações em Porto Alegre. Olha só, a gente saiu de 26.013 para 32.362 e a discrepância diminuiu bastante. A gente tinha 6 mil casos que não tinham entrado no sistema estadual e agora 3.200 casos, arredondando para cima, que não entraram ainda no sistema estadual. Ou seja, essa semana a discrepância diminuiu 3.448 casos. Então a gente avançou 17 mil casos no Rio Grande do Sul, o que é um avanço considerável, é uma média alta que a gente confirmou essa semana, por isso que teve aqueles dias que a gente confirmou muito, porque a gente estava trazendo muitos casos antigos de Porto Alegre para o sistema. E a gente vai ver que não só casos antigos de Porto Alegre, mas também de outras regiões. Mas enfim, Porto Alegre registrou oficialmente 2.900 casos nessa semana, só nos últimos 7 dias. Porto Alegre registrou 2.900 casos e a Secretaria Estadual da Saúde registrou 6.349 casos de Porto Alegre. Só que aí aqui tem um pequeno detalhe. Desses 6.349 casos que a Secretaria Estadual da Saúde registrou, tem uns 500 casos que são dessa semana aqui. Então a discrepância, na verdade, diminuiu 3.448, mas é na faixa de 3.000 casos que realmente são casos antigos e os outros são casos mais atuais. Enfim, vamos fazer agora a nossa análise, já que eu já expliquei por que essa semana tiveram um número muito superior de confirmações, mas a gente vai fazer aí a análise normal que a gente sempre faz. Então, na semana passada a gente estava com essa curva, registrando 185.516 casos, e hoje, para o mesmo período, a gente já vê que tem uma diferença bem grande, bem considerável, a gente já está registrando 198.303 casos, então um represamento aqui de 12.787 casos em uma semana e quase 8.000 casos de 2 semanas. Então, se a gente olhar só o represamento, a gente vê que foi, de fato, um represamento bem alto, porque não só porque 7% é um percentual alto, mas porque 12 mil, quase 13 mil é um número bastante razoável. De 2 semanas, 4% também é relativamente alto, e 8.000 casos em 2 semanas é muito alto. Mas só que principalmente eu acho bastante ruim um represamento de 8 semanas, que essa semana aqui é 8 semanas atrás, acima de 4.000 casos. Ou seja, tem no mínimo 4.000 casos que demorou no mínimo 8 semanas para entrar no sistema. Então isso daqui é que fica meio ruim da gente lidar, quando 2 meses atrás ainda tem 4.000 casos entrando. É meio complicado de olhar os dados nessa ótica. Mas, se a gente pegar e desconsiderar aqueles praticamente 3.000 casos que são exclusivamente de Porto Alegre, que a gente já sabia que estavam para entrar e que ainda tem mais casos para entrar, dá uma melhorada
na situação. A represagem de 2 semanas fica abaixo de 5 mil, a represagem de uma semana abaixo de 10 mil e 5% apenas de represamento. Mas enfim, ainda é meio alto, 2 mil casos praticamente entrando aqui 7 semanas depois. Então tem aqui alguma coisa que é para melhorar. Mas isso daqui mostra o quê? Que não só Porto Alegre estava represada, mas outras regiões também deviam estar com algum represamento. Mas claro que, como Porto Alegre concentra muitos casos, e a gente sempre olha Porto Alegre separadamente, né? Então Porto Alegre fica mais óbvio de ver esse represamento que às vezes em outras cidades a gente não consegue enxergar. Mas enfim, esse é o represamento. O bom que a gente pode dizer é que isso daqui está sendo a exceção, né? São poucas semanas que a gente vê um represamento tão antigo e alto. A maior parte das semanas está com um represamento razoavelmente normal, e se a gente olhar só os números de Porto Alegre separadamente, já dá para ter uma boa confiança nos dados. Mas enfim, essa semana a gente está registrando oficialmente 202.719 casos, então a gente passou daquela marca simbólica, né, de 200 mil casos, e a gente vai fazer um ajuste de 4% para ficar meio conservador assim, para a gente chegar essa semana a 210 mil casos e chegar mais perto do que a realidade vai trazer para essa semana, né? Então a gente observa aqui os aumentos semanais, a gente vê que mudaram um pouco as configurações dessas semanas aqui de agosto, julho, agosto, mudou um pouco, porque entraram muitos casos exatamente antigos, né, nessas semanas. Então modificou um pouco e a gente vê nas novas confirmações por dia que o período de platô ele está um pouquinho mais alto e ele está um pouquinho mais longo, né? Mas a gente continua aqui com um auge no início de agosto, perto de 2.200 casos por dia na média, e agora nessas últimas semanas a gente está abaixo de 1.500 casos por dia na média. Então mesmo com o represamento de Porto Alegre entrando, a gente não vai passar de 1.800 casos por dia na média nessas semanas aqui, o que mostra que está sim dando uma desacelerada no Rio Grande do Sul. O que a gente não pode deixar? A gente não pode deixar essa desacelerada, essa notícia boa, nos matar como é que se diz? A segurança, né? A gente tem que manter as nossas medidas de prevenção, as nossas medidas individuais, de usar máscara, de evitar aglomerações. Isso é fundamental para continuar decrescendo, para a gente daqui a pouco não estabilizar num patamar que ainda é alto. 1.400 novos casos por dia não é um número ainda que esteja razoável, bom para o Rio Grande do Sul. A gente ainda está com um patamar bastante alto de confirmações. Mas voltando aqui para os dados, a gente está com praticamente 190 mil pacientes recuperados, o que dá quase 90%, arredondando, dá 90% de todos os pacientes já se recuperaram. O número de casos ativos continua estabilizado, continua dando uma leve decrescida. A gente está aqui com 16.451 casos ativos, e os óbitos a gente está essa semana com 4.908 óbitos, e a taxa de letalidade um pouquinho mais baixa. A gente saiu de 2,4% para 2,3%, o que é muito bom, até porque, claro, com novos casos entraram muitos novos casos essa semana, então a taxa de letalidade tinha essa tendência de queda mesmo, mas o bom é que a gente está se afastando nas últimas semanas do patamar de 300 óbitos por semana, sendo que a gente já teve semanas com bastante óbitos confirmados durante a semana. Se eu não me engano, teve semanas com mais de 400 óbitos, só que elas não estão aparecendo aqui nesse gráfico. E a gente está agora aqui mais para perto de 200 do que de 300, o que é bom. Essa semana a gente sabe que não dá para dizer que foram só 159, que ainda tem óbitos para entrar. A gente vê esse represamento nos óbitos também, infelizmente, mas a gente pode confiar nos dados de 3 semanas atrás, ficou abaixo de 300 e dificilmente vai passar de 300. Essa semana passada ficou em 229, e se chegasse a 250 eu já me surpreenderia. E essa semana sim, talvez a gente chegue a 200, 220 ainda. Vamos esperar para ver se é isso que vai se confirmar.
Os testes, pessoal. Essa semana a gente testou uma quantidade boa de testes, 92 mil, e também a gente a gente continua revertendo esses percentuais de PCR e de teste rápido. A gente vê aqui que na média geral a gente está com 61% de todos os testes feitos foram teste rápido, mas nessa semana é o contrário, 61% de todos os testes feitos foram PCR. Então eu estou observando essa mudança de comportamento, pessoal, dando prioridade ao PCR. E aí o que isso significa? Significa que a gente vai conseguir pegar a doença mais em tempo real, a gente vai tentar fazer a rastreabilidade da doença, que é o essencial, né? A gente tem que saber que uma pessoa se contaminou na época que ela está contaminando outras pessoas. A gente não, se a gente descobre só via teste rápido, que nem estava acontecendo até muito pouco tempo atrás, a maior parte dos testes era um teste rápido, aí a gente não descobria essas confirmações em tempo hábil. E a positividade do PCR abaixo de 20% não é uma positividade boa, mas se a gente comparar com a nossa positividade anterior, ela está muito melhor do que já foi. Ela era sempre acima de 30% na maior parte das vezes, essa semana ficou abaixo de 20%, uma coisa muito boa. Quanto menor a positividade, significa que a gente está testando melhor, que a gente está pegando mais pacientes e fazendo uma testagem preventiva em vez de uma testagem só daqueles pacientes que têm realmente sintomas. Então baixar a positividade significa que a longo prazo a gente tem um melhor controle da doença e menos casos. E a positividade geral, 18,2%, também melhor do que a média, o que é uma coisa bem boa, tá, pessoal? Bem, essa semana era mais ou menos isso que eu tinha para comentar. A gente teve realmente muitas confirmações, a maior parte delas de dados represados, né? Mas, enfim, qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.